Fala pessoal, ao longo dessa trajetória, desse nosso processo, que é o processo de autoconhecimento, esses bate-papo que nós batemos, ao longo dessa história toda, eu falei várias vezes de vários elementos, de várias situações, de vários processos que nós, como trader, precisamos evitar ou precisamos ter para que a gente pudesse simplesmente alcançar a tão sonhada consistência. E aí, a gente falou de controle emocional, nós falamos de gerenciamento de risco, nós falamos de alavancagem, nós falamos de tudo, falamos de o que a gente precisa, o que cada um precisa para que lá no final você consiga de fato ter um resultado positivo. Mas antes de bater esse papo, de trocar essa ideia, para quem não me conhece, quem está vendo pela primeira vez, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, e nesse processo, nessa história, nesse bate-papo, nesses imensos bate-papos que nós tivemos ao longo desses 3 anos, de 2021, 2022, 2023 e 2024, ou seja, 4 anos, vai fazer 4 anos, eu simplesmente falei tudo que eu sentia do mercado financeiro, tudo que eu passava do mercado financeiro. Mas aí veio uma coisa no meio do caminho que eu quero mostrar para vocês, que ele realmente mostra tudo aquilo que nós sentimos. Eu hoje estava stalkeando a inteligência artificial, o ChatGPT, e cara, ele fala exatamente o que ao longo desses 3, 4 anos a gente comenta sobre as dificuldades. Eu vou elencar aqui um tema. Eu falei no ChatGPT aqui, está no outro celular. Eu tenho várias situações que eu coloquei, todas elas, tudo é exatamente o que a gente fala no dia a dia. Eu elenquei que é porque o tema não ficar grande, que é controle emocional. Eu escrevi como ter um bom controle emocional no trade. E ele me responde o seguinte: ter um bom controle emocional no trading é crucial para tomar decisões racionais e evitar erros prejudiciais. Algumas dicas para desenvolver esse controle incluem autoconhecimento. E aí no autoconhecimento ele fala: entender suas próprias emoções e como elas afetam suas decisões no trading é o primeiro passo para controle emocional. Ter um bom plano de trading, ter um bom plano claro e seguir estratégia pré-determinada para poder ajudar a reduzir as influências e emoções das decisões. Ou seja, ter um bom plano, falamos sobre isso ao longo dessa vida toda aí. Estabelecer limites. Definir limites de perdas e de ganho antes de iniciar cada operação pode ajudar a manter o controle emocional e evitar decisões impulsivas. Ou seja, quantas vezes nós falamos, antes de você entrar, calcule aquilo que você está fazendo, o quanto você pode perder e o quanto você pode alcançar de alvo, ter uma métrica. Praticar a disciplina. Quarta, manter a disciplina para seguir seu plano de trading, mesmo quando as emoções estão elevadas, e é essencial para o sucesso ao longo prazo. Gestão de tamanho de posição, ou seja, a alavancagem. Controlar o tamanho das posições de acordo com o risco tolerado pode ajudar a reduzir a ansiedade e o medo associado ao trading. Ou seja, se você está com a mão muito elevada, pode ser que você tenha problemas na hora de clicar, na hora de operar. Agora temos aqui que é o número 6, praticar o mindfulness, não sei falar em inglês. Práticas como meditação, e mindfulness podem ajudar a aumentar a consciência das próprias emoções e manter a calma durante situações estressantes no trade, ou seja, você se preparar. Número 7, aprender com os próprios erros. Em vez de se deixar dominar pelo medo ou pela frustração após uma perda, é importante analisar os erros e aprender com eles e seguir em frente de maneira construtiva. Ou seja, cada erro que você
está naquela situação, você tem que aprender com ele, você não tem que ser dominado por ele. Desenvolver um controle emocional sólido requer autorreflexão constante. Isso é o que fala sobre controle emocional. E eu coloquei mais antes disso, eu coloquei sobre gerenciamento de risco. E aí eu não vou elencar todos eles, eu vou colocar, vou ter esse gerenciamento de risco no day trade. No day trade, gerenciamento de risco é fundamental para proteger o capital do trade, minimizar as perdas. Isso geralmente envolve estabelecer limites de perdas diária, definir tamanho de posição adequado em relação ao capital disponível, usar stop loss para limitar perdas em cada operação, diversificar os trades para reduzir exposição em um único ativo ou mercado. Além disso, é importante ter estratégia clara e seguir um plano de trade. Bom, aí fala mais sobre disciplina, sobre evitar. E aí o que eu quero falar com isso, tá, pessoal? Isso mostra, assim, em primeiro lugar, que, claro, eu acho que eu estou no caminho certo, no caminho exato, na trilha correta, para alcançar os meus resultados. Ou seja, ele fala no gerenciamento de risco, ele fala que tem que ter autoconhecimento, ter um bom plano de trading, praticar disciplina. Tem uma parte que ele fala que... aqui, ó. Tem uma parte que ele fala assim, respeitar o limite de perda diária, usar stop loss e take profit, que é o que ele fala em inglês, mas é o alvo, é o stop gain, o stop loss. Manter-se informado e atualizado, praticar a paciência. Agora eu estou resumindo, tá? Aprender a lidar com as perdas, evitar o overtrading, cuidar da saúde mental. Ou seja, tudo que nós já falamos ao longo disso tudo, dessa história toda, desse processo todo. Cara, por que eu estou falando tudo isso e por que eu estou batendo esse papo hoje com vocês? É porque, às vezes eu percebo que muitas das vezes não adianta o Marcelo falar, não adianta a inteligência artificial falar, ou o youtuber, é importante falar, se nós, meros mortais, praticarmos todos os dias. Cara, o day trade, tá claro para mim que ele é difícil, ele é muito difícil. Mas tá claro para mim, eu já falei isso algumas vezes, que ele não é impossível. Tudo que a inteligência artificial acabou de descrever para mim, e acabei de ler para vocês, ela simplesmente contribui para que eu fale mais sobre o que é o day trade no nosso processo, o que é o processo do day trade na nossa vida. Não adianta o Marcelo, já falei, não adianta o Marcelo falar se você não praticar. Não adianta você ficar horas na frente do YouTube, ouvindo várias pessoas falarem sobre mercado financeiro, sobre técnica, sobre gerenciamento de risco, sobre estratégia, sobre plano de trade, sobre emocional, e você, na hora que você vai estar de frente para o computador, você não pratica. E aí o grande desafio de quem quer ser day trade, quem quer ser trader de maneira geral, tu viu que ele falou sobre diversificação. O grande desafio, ele não é comprar e vender. O grande desafio está dentro de nós. O grande desafio, ele está em a gente conseguir nos controlar em nos alavancar, nos controlar contra a ganância, nos controlar contra nós, contra o arrastar o stop, quanto a não estopar, quanto não fazer preço médio. E aí a gente precisa, já falei isso algumas vezes, eu sei que isso, cara, é talvez muito repetitivo, a gente precisa, acima de qualquer coisa, se conhecer. Quer ver uma coisa? Tem pessoas, e talvez isso me inclua, tá? Que ela não consegue, mesmo tendo dinheiro na conta, operar com 100 contratos. Cara, se você não consegue operar com 100 contratos, opere com a quantidade de contratos que a sua mão permite. Então, não faça porque você simplesmente opera bem com 5, opera bem com 10 e quer colocar 100.
é muito discrepante, é muito difícil, é muito longe. Quer ver um exemplo bem prático? Eu opero com 20 contratos. Com 20 contratos, 225 pontos são R$900. Com 5 contratos, são R$225. Então, é muito distante, é muito longe. Você vê naquela perda de R$900, te abala muito mais do que tu vê a sua perda de 225. Então, a chance de você recuperar R$225 é muito maior do que recuperar R$900. O seu abalo emocional ele acaba sendo muito maior com R$900 do que com R$225. A chance de você fazer vários trading e dar errado e você não quebrar a conta é muito menor com R$225 do que com R$900. E aí vamos essa etapa, vamos nesse processo. Digamos que eu tome um stop de 225, entre outro, e tome um outro stop de 225, cara, pronto, eu tomei um stop de R$450. Mas digamos que eu estou com 20 contratos, eu tomo um stop de 900. Eu entro de novo para tentar recuperar, eu tomo mais um stop de 900, já são 1.800. Então, eu sempre falo, eu sou incisivo, eu sou repetitivo, eu sou cansativo em relação a falar de gerenciamento de risco, mas ele está muito ligado à sua alavancagem, ao quanto você aguenta, o quanto você segura. Agora, se você consegue suportar isso, é porque você está bem, porque você opera bem com 20, cara, vai embora, segue a vida. E isso é importante, isso é determinante. Às vezes, é melhor você operar várias vezes de 5 do que operar uma vez com 20. Às vezes é mais fácil você pegar e fazer, pegar 5 contratos, fazer a operação, buscar outra entrada, tomou stop, você simplesmente fica no 0 a 0 ou com uma perda menor. Então, é importante que você se autoconheça. Eu estou falando, tudo que eu estou falando está aqui, ó, no chat GPT, no inteligência artificial, não tinha lido tudo que hoje eu parei para olhar o que dizia a inteligência artificial sobre alguns temas. Um deles é controle emocional. E aí eu me deparei que tudo que eu falei é tudo que já está no meu canal, tudo. Os principais elementos para que você não sofra, os principais elementos para que você continue vivo no mercado, os principais elementos disso, daquilo. E aí, vira e mexe, aí essa é a minha tristeza, é a minha revolta, vira e mexe, eu recebo exatamente o seguinte comentário: cara, eu perdi a cabeça. E o perder a cabeça está ligado ao você não aceitar a perda. Simples assim. Eu espero que vocês entendam o recado que eu quero dar, que eu estou dando para vocês hoje. Essa troca de ideia, ela é simplesmente para aquele que não consegue parar de operar, para aquele que não consegue parar de perder, para aquele que não respeita o teu gerenciamento de risco. Só para finalizando o vídeo, quando eu falo de gerenciamento de risco, essa é outra métrica que tem que caber no seu bolso. Como assim, Marcelo? Por exemplo, se eu operar com 300 pontos, lembra que eu falo para vocês, já falei para vocês que a matemática do gerenciamento de risco, ela é determinante para que você siga no mercado. E aí o que eu quero dizer? Não adianta eu operar com 20 contratos e 250 pontos, 225 pontos, como eu falei, que dá R$900, porque isso vai me agredir e vai agredir o meu dinheiro. Essa conta ela precisa ser muito bem equalizada. A conta gain versus o loss, ou seja, gain menos o loss, ou seja, gain tem que ser maior do que o loss. Sua assertividade tem que ser boa, ela tem que ser assertivo, você tem que ser assertivo, você tem que ser produtivo, melhor falando. Então, calcule muito bem a métrica das suas operações. Cara, olha só, se eu alavancar, eu perco tanto. Se eu não alavancar, eu perco tanto, mas eu posso colocar um stop maior. Talvez seja melhor para mim, eu vou ser menos violinado. É isso que eu quero dizer. Porque, às vezes, você coloca um stop pequeno porque você está muito alavancado. E aí você toda hora é violinado e diz que o day trade não funciona. É mais fácil, é melhor. É você colocar menos contratos, talvez um stop um pouco maior e de repente você ser menos violinado. Se você olhar o mercado, por exemplo, hoje, eu estou postando esse vídeo, cara, o mercado completamente errático. É um mercado que provavelmente exige de você um stop um pouco maior.
Mas para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Obrigado por tudo, fui!